Boa tarde. Dando continuidade às nossas atividades da semana de ensino, pesquisa e extensão da UTF-PR Campus Medianeira, vamos convidar a professora Franciele, que irá apresentar o projeto sobre a ONG Mediares. Seja bem-vinda, professora, à nossa atividade de Semana Pesquisa, Ensino e Extensão, que está acontecendo essa semana, voltada para os nossos alunos da nossa universidade, o TFPR Campus Medianeira. Gostaria de lhe dar as boas-vindas e lhe entregar a palavra para que possa falar para nós um pouquinho sobre essa ONG. Boa tarde, Crisiele. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradeço bastante aí a todos que puderem estar prestigiando. Hoje vim aqui para conversar com todos a respeito da Associação Voluntária e Universitária Mediares. Então, dentro de todo o espectro da extensão universitária, a gente vai ter uma porção de projetos e, dentre eles, tem esse projeto maravilhoso que, na verdade, é uma união de diversos projetos distintos e que culminam na ONG. Então, eu vou apresentar para vocês agora, numa sequência, algumas das atividades, vou explicar como funciona, um pouquinho do histórico da ONG Mediares, falar um pouco a respeito dos projetos permanentes que a ONG desenvolve, o público que a ONG atende, tá? E também vou estar colocando para vocês algumas das atividades que a gente poderia dizer que são sazonais, que são eventos realizados em alguns momentos específicos e que se repetem anualmente ou, dependendo, semestralmente. E também vou estar estendendo a todos o convite para virem fazer parte dessa ONG maravilhosa, que é a Associação Voluntária e Universitária Mediares. Então, a fundação da ONG Mediares foi realizada em 31 de maio de 2012 como um projeto acadêmico. Ela já passou com alguns professores estando fazendo parte, tivemos a professora Vânia, tivemos o professor Pedro, que ainda nos acompanha, e nesse momento eu estou tendo o prazer e a honra de estar conduzindo o grupo. O foco, então, da ONG Mediares sempre foi na assistência a crianças da comunidade. Então, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Medianeira, está localizada no bairro Independência. E nas redondezas desse bairro, a gente tem um público de uma quantidade muito grande de crianças que nem sempre têm atividades para estarem realizando nos contraturnos do horário em que estão na escola, na educação formal, e muitas dessas crianças não conseguem, os seus pais não conseguem providenciar que tenha um adulto ali responsável. Então, existem algumas iniciativas do município de Medianeira, mas também a ONG Mediares vem poder auxiliar na comunidade com essa atenção às crianças, que está pensando no impacto social que a universidade pode fazer nos seus arredores. Então, está oportunizando que essas crianças realizem atividades educativas, culturais, esportivas, recreativas, de profissionalização também nesses momentos, tá? Dependendo também da faixa etária das crianças e do tipo de público, tá? Então, todos os projetos dentro da ONG Mediares, eles estão atingindo bastante. A gente sempre pensa, né, quem trabalha na extensão, a gente fala os 5 Is, que seriam os impactos e as interações que a extensão universitária precisa causar, e a gente fala da formação acadêmica, o impacto na formação do estudante. Então, além de estar atendendo a comunidade,
aquele estudante da universidade que faz parte da ONG, ele também tem um impacto em sua formação acadêmica. Então, o estudante vai estar desenvolvendo autonomia, vai estar desenvolvendo proatividade, vai estar conhecendo a realidade social do seu entorno, tendo contato com coisas importantes da realidade social. A ONG, então, como eu citei inicialmente, realiza eventos, realiza campanhas solidárias de grande escala, e a ONG ela é realmente fundamentada e está constituída legalmente como uma ONG, uma organização não governamental. Nós utilizamos espaço dentro da UTF-PR, em que nós temos salas que a universidade nos fornece para realização das atividades efetivamente com as crianças, a comunidade, o público que é atendido. Também temos espaço para nós nos reunirmos enquanto equipe executora, enquanto diretoria da ONG, tá? Também temos espaços para guardar nossos materiais, que a gente tem uma quantidade de materiais bem importante que é utilizado para poder executar todas essas atividades. Então, desde 2012, já passou por diversos tipos de situações, altos e baixos, tá? Ali tem um número de aproximadamente 500 crianças, famílias carentes, comunidade em geral, mas dependendo da ação específica que a gente fala, esse número pode ser muito maior, tá? Vou citar algumas das ações aí que são realizadas. Vou compartilhar um vídeo com vocês. Como eu disse antes, a ONG passou por alguns professores coordenando, e na época do professor Pedro Weber foi feito um vídeo institucional muito bacana e que apresenta de maneira resumida, que acho que é interessante para quem está vendo aqui, as das ações ao longo da história. Vou passar aqui para vocês. O Mediares iniciou em 2012 como um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira, com o intuito de interagir com a comunidade externa, principalmente com as crianças mais carentes. Fomentar a responsabilidade social na cidade de Medianeira foi um sonho que, com o passar dos anos, vem se tornando mais real e que tem beneficiado cada vez mais pessoas. Os projetos são desenvolvidos nas dependências da universidade, por voluntários, alunos de engenharia e tecnologia. Os benefícios não são só para a comunidade, mas também para os futuros profissionais, que são instigados a ter uma visão mais humana, além do conhecimento socioeconômico atual e a construção de uma sociedade, de um mundo melhor. O futebol não é apenas jogadores, torcida e gols. É também interação e trabalho em equipe. O treino é responsabilidade dos voluntários, mas a diversão fica por conta da criançada. Outra modalidade do lazer ativo é o basquete. A prática do esporte desenvolve, além da agilidade de movimentos, o raciocínio e a tomada de decisões entre cada passe de bola. O legítimo atleta ensina técnicas de jiu-jitsu para as crianças da comunidade. A prática da arte marcial desenvolve autoconfiança, disciplina, respeito e novas amizades entre as crianças. No Dançarte, os movimentos do balé são delicados. A concentração e a disciplina são desenvolvidas em meio a muita diversão. No Clube das Máscaras, as crianças desenvolvem, através de variadas atividades, brincadeiras e em seus personagens, a expressão verbal e corporal, além de exercitar sua capacidade de memória. Agora vamos para a sala de aula? Além de ser uma das línguas mais faladas, o inglês abre portas para o futuro. Ensinar essa língua para nossos Little Learners é a certeza da formação de crianças instigadas e curiosas sobre um novo mundo, o do inglês. Com a informação, somos totalmente dependentes da tecnologia. Por isso, ter o domínio tecnológico é fundamental. O Inclusão Digital traz noções básicas e intermediárias para crianças, jovens e adultos de informática, incluindo noções de educação financeira, além de robótica com Lego.
Desenvolver a conscientização da importância do meio ambiente também é necessário. No patrulheiro ambiental, nossos pequenos desbravadores aprendem de uma maneira divertida e responsável quais os cuidados devidos à natureza. Atualmente são 150 voluntários desenvolvendo os projetos e 1.500 crianças atingidas diretamente com nossos projetos. Felicidade, descontração, brincadeiras, cultura e lazer, comemoração em família. É isso que a hora do recreio proporciona. Afinal, as crianças são nosso futuro. Todos esses projetos só se tornam possíveis quando o sonho de proporcionar oportunidades a quem não tem é compartilhado por empresas, nossos colaboradores. E a nossa melhor recompensa é ver o sorriso no rosto de cada criança. Bom, pessoal, acredito que esse vídeo institucional resume bastante as linhas gerais do que a ONG Mediares desenvolve. Eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas dessas ações, mas esse vídeo também está disponível depois para quem quiser rever alguma coisa nas redes sociais da ONG Mediares, tá? Pode estar procurando no Instagram, ele também fica disponível lá. Então, pensando do ponto de vista macro, a extensão universitária, de acordo com o FORPROEX, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas do Brasil, a extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Então, o que a gente consegue nesse momento aqui é justamente tá colocando aquilo que a gente sempre fala quando fala de ensino superior, quando a gente fala de universidade, nós falamos o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, a partir do momento em que a gente consegue extrapolar os muros da universidade e chegar até a comunidade, discutindo esses assuntos de interesse e gerando um impacto na transformação social e gerando também o impacto na formação do estudante, a gente está atingindo aí todas as diretrizes do que é a extensão universitária. E não existe extensão universitária sem aquele discente, aquele aluno, que é você que está aí como público dessa fala hoje, que é o voluntário. Então, o que é ser voluntário? É doar seu tempo, seu trabalho, seu talento para causas de interesse social e comunitário e, com isso, melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, a ONG Mediares, ela vem justamente para unir todas essas situações, tá? E nada melhor do que estar inserida dentro do ambiente universitário, porque a gente também traz essa criança carente, essa criança, esse jovem da comunidade, para circular dentro do espaço da universidade. E a gente também leva o nosso estudante para conhecer a realidade dessa comunidade, para não ficar aquele isolamento aqui só fechadinho dentro do nosso muro, né? Então, vamos também conhecer aqui os nossos arredores e trazer os demais para conhecer esse espaço que é público também. E por que você, estudante, você, discente aqui da UTF-PR Medianeira, deveria querer ser um voluntário? Você tem benefícios para você também. Tá? Ser voluntário melhora a saúde física e mental. Você vai ter um círculo de conversas, um círculo de amizades, pensando para frente, criando novas amizades. Pode ser um passatempo, vai ser um passatempo para você também, principalmente quando eu falar depois dos tipos de cargos que nós temos. O estudante, ele se voluntaria para alguma coisa que já é do interesse dele. Então, como vocês viram nos vídeos ali,
as atividades desenvolvidas na ONG, ali foram citadas algumas, mas elas dependem muito das habilidades individuais suas, do estudante que está vindo se voluntariar. Então, se em um semestre a gente tem um estudante que domina um idioma, ele pode vir com aquele idioma ali e já é uma coisa que é do conhecimento dele. Se ele pratica algum esporte e ele está disposto a estar ensinando, ou treinando, ou recriando com um grupo de crianças, ele pode vir com esse esporte. Se ele é artista, né, profissional ou amador, mas em alguma área, com bordado, com desenho, teatro, música, ele pode vir e doar o seu tempo e o seu talento. Vai ser um passatempo para ele também. Mantém a pessoa ativa, desenvolve habilidades importantes na comunicação, no relacionamento interpessoal. Mais do que isso, para a pessoa, pensando no voluntariado, na vida pessoal e profissional também são habilidades muito importantes, de poder ter essa comunicação, ser desenvolto no momento de uma entrevista de emprego, de uma conversa com um novo cliente, de você estar conseguindo se comunicar de uma maneira mais assertiva. São habilidades que vão ser desenvolvidas ali. Permite adquirir novos conhecimentos, proporciona satisfação. Veja que uma coisa muito gratificante dentro do voluntariado é você estar doando seu tempo. Boa parte das vezes a gente vai estar interagindo com crianças pequenas, pré-adolescentes, e tá vendo eles desenvolver algum tipo de habilidade, conhecimento, ou alguma situação que foi você que explicou, que ensinou, que transmitiu aquele conhecimento para ele. E aumenta as chances de conseguir trabalho futuramente também, porque a gente consegue, a gente pode colocar isso no currículo, isso é muito bem visto em um momento de entrevista também. Então, e na ONG Mediares, como funciona a diretoria com a hierarquia, né? Nosso organograma, como funciona? Então, a ONG, ela é constituída por uma presidência, tá? Isso aqui são estudantes, tá? Isso aqui não seria, no caso, o professor. E dentro dessa presidência é dividido com diversas áreas aí. Então, relações públicas, qualidade, projetos, que aí isso é variável de acordo com o semestre, conforme o que a gente tem de voluntários para serem professores ou monitores das atividades realizadas, secretaria, diretoria de recursos humanos, diretoria de financeiro, diretoria de marketing. Aí dentro da diretoria de projetos, então, precisa ter os coordenadores e professores, e na diretoria de RH, os trainees, que aí quem é aquele estudante que está entrando para a ONG no momento, ele pode estar circulando por todas as diretorias para conhecer o que cada uma delas efetivamente realiza, quais itens que cada uma dessas diretorias cuida, e aí se preparar para futuramente ele assumir aquele cargo, né? Porque como nós estamos da universidade, os alunos vão vindo, vão passando por diversas atividades, e é interessante realmente participar de mais atividades durante o seu período de graduação. Então, é importante e vai sempre existir essa rotatividade. Então, a gente precisa permanentemente ter alunos aí como entrando, sendo trainees, para estarem se formando para futuramente eles serem os novos diretores. Então, a gente, como eu falei, desde que a ONG foi fundada, passou uma diversidade bastante grande de projetos, tá? Então, tem uma série de projetos sendo apresentados aqui, e nem todos eles estão vigentes no momento. E, às vezes, tem um projeto que pode estar vigente que não está representado aqui. Por quê? De novo, porque nós temos a dependência de o aluno que está ali na universidade no momento se voluntariar e ele ter, né, certa habilidade. Então, por exemplo,
Little Learners. Se num semestre tiver um grupo de alunos que está, ou né, ou enfim, disponível para ensinar inglês ou espanhol, vai ser ofertado. Se a gente não tiver o aluno voluntário, aquele semestre vai ficar sem, tá? Então, ali, pequenitos, primeiros acordes é violão, dançarte é o balé, inclusão digital, então, para aulas nos laboratórios de informática. O lazer ativo também, depende do esporte que a gente tem alunos disponíveis para dar as oficinas, né? Então, se tiver um aluno que vai trabalhar com futebol, vai ter futebol. Se não tiver ninguém, daí não tem futebol, tá? E assim como os demais. Clube das Máscaras seriam aulas de teatro, bordando sorrisos, trabalhar com diversos tipos de bordado. Numeroteca, que em alguns semestres foi desenvolvido em escola, tá? Foi desenvolvido, tanto a leitura interativa quanto a numeroteca já foram desenvolvidos na Escola Municipal Carlos Lacerda, que é uma escola da vizinhança da UTF-PR Medianeira. As aulas de capoeira também a gente tem um mestre, que às vezes é um aluno, às vezes é uma pessoa da comunidade. E o patrulheiro ambiental. Então, atualmente, a gente tem um acordo de cooperação com a Prefeitura Municipal. Então, depois da pandemia, aconteceu uma grande baixa no número de voluntários. Hoje não é mais aquele número que fala no vídeo aí que a gente viu do professor Pedro. Hoje a gente tem uma quantidade bem reduzida de voluntários. E nesse momento a gente está aqui chamando a todos vocês que possam vir participar conosco, tá? Então, pela falta de alguns professores, a gente não estava conseguindo oferecer muitas atividades. Então, nós fomos buscar algumas alternativas e a prefeitura cedeu para a gente, então, um professor de violão. Então, hoje, as aulas de violão, ali, os primeiros acordes, ele acontece, tá? Mas não é um aluno nosso voluntário. A gente tem o coordenador, como dizia ali no slide, que entra em contato com as famílias, que realiza a matrícula, que organiza, que avisa se tem aula, se não tem, vê sala, vê material. Mas quem dá as oficinas é um professor da prefeitura, da Secretaria de Educação e Cultura. Mesma coisa com balé dançarte. Nós temos um professor que dá as aulas de balé de diversos níveis. E também nós estamos com as aulas de orquestra, tá? Também é um professor da prefeitura. E uma coisa que não tem aí, a gente tem aulas de desenho, tá? Em grafite, que são professores da prefeitura. Mas a gente está sempre buscando novos alunos. Então, se você, estudante, está assistindo isso e se sente tocado, você gostaria de ser voluntário em alguma dessas áreas que está aí, ou não está aí, mas alguma outra que você pense, ou mesmo alguma dessas que eu falei aqui, você nos procure, tá? Que entre em contato comigo, professora Franciele, ou com algum dos alunos que fazem parte da diretoria, porque a gente pode, e a gente tem sim muita vontade de voltar a oferecer todas as oficinas que um dia a gente já teve e atender cada vez mais as pessoas da comunidade, tá? Inclusive o Bordando Sorrisos, ele começou, o professor Pedro já me contou essa história, quando geralmente as avós traziam as meninas para a aula de balé e elas ficavam aguardando. Então elas ficavam ali 1 hora e meia, sentadinhas esperando. Então, o Bordando Sorrisos, as primeiras ofertas, elas surgiram como uma atividade para que essas avós, ou mães, ou enfim, quem viesse ali acompanhar, também realizasse uma atividade durante aquele momento. Então, veja, não necessariamente precisa ser uma das atividades que está aí, pode ser outra, tá? E depende muito daquilo que o nosso estudante voluntário chega e tem para oferecer. Então, aqui algumas imagens, né, do Dançarte, que são as aulas de balé. Clube das Máscaras, hoje ele não está sendo ofertado, mas já foi. Se você acredita que possa contribuir com isso, estamos aguardando. Inclusão digital, aí com algumas aulas de robótica. Lazer ativo, aqui tem uma turma de basquete. Futebol ali no nosso campo. Vôlei. As aulas aqui dos pequenos campeões, jiu-jitsu, judô, karatê,
capoeira a gente tem ainda funcionando. O Bordando Sorrisos, então olha que interessante, né? Fazer algumas atividades manuais. Primeiros acordes com as aulas de violão, esse está funcionando. Leitura interativa, esse daí era realizado na Escola Carlos Lacerda. Little Learners, com as aulas de inglês. Numeroteca, com as aulas de matemática. Patrulheiro ambiental, né? Considerando que nós temos o curso de engenharia ambiental e sanitária, vem dentro das atividades aí que envolvem os nossos cursos. E além desses, nós temos também projetos que eu falei antes que são sazonais. Então, a gente desenvolve atividades na Páscoa, tá? Mais recentemente, a gente participa da festa junina. Até o ano retrasado, a ONG organizava por conta e desenvolvia as atividades da festa junina. Ela passou por uns momentos bem complicados do ponto de vista de número de voluntários, que o Departamento de Cultura acabou tomando a frente. Mas, quem sabe, num novo momento, a gente não volte a desenvolver por conta. Mas, de toda forma, durante a festa junina, a ONG participa, tá? E sempre precisa de voluntários também para estar realizando aquilo que a gente for fazer, se for venda, geralmente venda de bebida, ou se for alguma brincadeira. O maior evento que movimenta, que tinha imagens ali no vídeo, era a Hora do Recreio. A Hora do Recreio é uma atividade realizada anualmente, em comemoração ao Dia das Crianças, em que a gente oferece tudo gratuitamente. Lanche, suco e diversas brincadeiras, todas elas com monitor. Tá? Então, nesse momento, a gente precisa de alguns voluntários pontuais para o dia, tá? Para estar lá durante o dia, ajudando a montar, ajudando a cuidar das crianças, ser monitor das atividades. E tem uma outra atividade que é realizada anualmente para o Natal, que é o Adote uma Cartinha. Todos os anos a ONG escolhe uma escola, nós levamos um modelo de carta lá nessa escola, todas as crianças da escola preenchem essa cartinha, pedindo, a gente coloca umas sugestões de presente para não ficar com uma disparidade muito grande. Os nossos voluntários se dão ao trabalho de encontrar pessoas que vão adotar uma por uma todas as cartinhas, todas elas. E aí os voluntários vão até a escola num dia marcado com a direção da escola para fazer a entrega desses presentes. Então é um momento muito bonito, especial. Sempre vai um voluntário vestido de Papai Noel e não fica nenhum aluno sem receber. Todos vão receber o presente conforme foi pedido na cartinha. Então, são atividades muito importantes, assim. Aqui tem algumas imagens da Hora do Recreio, com brincadeiras. Veja que tem desde bebezinhos, criancinhas pequenas, é feito pintura de rosto, a gente oferece brinquedos infláveis, cama elástica, fazemos jogos. Aqui é o Adote uma Cartinha, o Papai Noel fazendo a entrega de presente para todas as crianças. Aqui a atividade de Páscoa na Escola Carlos Lacerda, com o Coelhinho da Páscoa também, principalmente para esses menorzinhos, é um momento muito bacana. Então, você que está pensando em fazer parte de um projeto de extensão com o voluntariado, pensando na ONG Mediares, a gente precisa de uma pessoa que seja proativa, que participe das aulas. O coordenador deve dar aula juntamente com os professores e auxiliar. Tem algumas informações importantes aqui que eu não vou falar nesse momento aqui, mas sobre tirar fotos. Horas. Aqui ela está um pouco padronizada, mas sempre vai partir de um momento em que eu e a diretoria também vão estar vistoriando aí, mas dependendo da atividade, o coordenador pode ganhar 60 horas para as atividades aí das oficinas, os professores 30 horas. A gente faz chamada tanto dos alunos quanto dos professores também. A gente realiza os alunos que participam como professores, precisam fazer o planejamento das suas aulas, tem que encaminhar o planejamento, isso precisa ser avaliado antes de ser efetivado. Aí tem algumas coisas aqui que não vou dar tanto foco, que é mais no momento depois quando a pessoa entra mesmo para o projeto, mas tem a ver bastante com respeito, com desenvolvimento de habilidades como pontualidade, ser assíduo, ser respeitoso, se vestir adequadamente para o ambiente.
tá? E a gente está sempre, como eu falei, procurando alguém especial. E aí fica o convite. Será que você é essa pessoa especial? Tá? E muito obrigada. Espero que a gente consiga aí, envolver uma grande quantidade de alunos que possam estar participando conosco aí da ONG Mediares. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Nossa, um projeto maravilhoso, lindo, né? Com várias ações, né? Enriquecedor. A gente percebe assim que é um projeto muito bonito e que a gente precisa muito dos nossos alunos participando para que ele cresça muito mais, né? Sim, Cris. Ele passou por momentos assim. Antes da pandemia, ele estava muito bacana. Ele estava em nível de programa. Tá? Que o programa ele é um nível além de projeto, é quando ele já contempla um grupo de projetos. E aí, depois da pandemia, teve uma grande baixa de alunos e alguns dos projetos deixaram de ser ofertados e hoje a gente está com um número bem reduzido de voluntários. Então, a gente está precisando bastante e eu vejo que os alunos também estão precisando. Agora, com a curricularização da extensão, um curso aí de 3.000 horas vai precisar de 300 horas de atividades extensionistas. E uma maneira de a pessoa conseguir essas horas é participando da ONG Mediares. Então, vai estar juntando aí o útil com o agradável. Com certeza, essa também é a nossa ideia. Vamos divulgar bastante, né? Depois nós vamos estar divulgando esses vídeos, essa apresentação de hoje para os nossos acadêmicos, né? Divulgando o link e o YouTube do DPED, para que eles estejam acessando nossa conversa de hoje e espero que eles consigam se engajar nesse projeto para que ele cresça e volte a ser como ele era antes da pandemia. Que ótimo, assim torcemos. Com certeza. Queria agradecer, né, novamente a sua participação. Daqui a pouco nós nos vemos de novo, né? Teremos uma outra divulgação de um outro projeto, mas de início, muito obrigada e até daqui a pouco. Até.